tarde. Estamos iniciando mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre a cidade. O programa é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje é Paulo Solmuti Júnior, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Paulo, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Gilberto. Prazer em estar aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença aqui no Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, sobre o qual nós vamos conversar, é bares e restaurantes. A visão da Abrazel sobre um dos setores que mais crescem no Brasil. A gente quer aqui bater um papo com o Paulo sobre o que a cena dos restaurantes pode falar sobre uma cidade, pode revelar sobre uma cidade. Qual é o perfil do investidor em alimentação fora de casa? E o que influencia o valor da conta no país? Está aí na tela, bares e restaurantes, a visão da Abrazel sobre um dos setores que mais crescem no Brasil. Então, vamos iniciar aqui o Urban View de hoje com a Sandra contando pra gente como é que os internautas podem participar do programa. Sandra, tudo bem? Tudo ótimo, Gilberto. E com vocês? Bem-vindos ao Urban View. Bom, você que está nos assistindo via site da Urban Systems, você pode participar ao vivo aqui na AltV. É toda quarta-feira às 17 horas. Basta você fazer seu login aqui no site da AltV, você vai receber sua senha e vai poder mandar seus comentários e perguntas ao vivo. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A gente sempre faz uma pergunta relacionada ao tema que a gente está abordando aqui. A pergunta de hoje para você participar: você acha que os bares e restaurantes do Brasil estão cobrando preços abusivos? São 3 opções para você. Sim, o aumento foi muito grande na última década. A segunda opção, em partes, precisaram aumentar os valores para acompanhar o custo do Brasil. Ou a terceira opção, não, todo o custo de vida subiu do mesmo jeito no país. No final do programa a gente traz o resultado da nossa enquete e o nosso entrevistado comenta um pouquinho com vocês. É isso aí, participem, no final do programa a gente comenta aqui ao vivo o resultado que vocês mesmos votaram. Então nós vamos começar esse bate-papo com o Paulo, pedindo que ele conte um pouquinho, situe quem está nos assistindo. Paulo, o que é a Abrazel, o que ela representa exatamente? Bom, Gilberto e Sandro, a Abrazel é uma associação de empresários, né, do setor de bares e restaurantes, que na verdade a gente chama de setor de serviço de alimentação fora do lar. Tudo aquilo que você possa chegar e comer um alimento pronto. E nós estamos presentes em todo o país, né? É uma associação nacional. É uma associação nacional com presença em todos os estados. Temos aí 50 escritórios espalhados, uma capilaridade bastante ampla. Mais ou menos quantos associados, para a gente ter uma ideia? Nós estamos falando de 1.000, 10.000, 100 mil? Nós estamos falando de 6 mil associados 6 mil. num ambiente de negócio envolvendo 1 milhão de negócios. Então é uma representação aparentemente pequena, mas a gente está... É isso que eu te falo, é aparentemente pequena porque imagina, né? Tudo que você leva em consideração, tudo que você come fora de casa, né? Você tem desde a barraca de pastel da feira, isso. Você tem a padaria que você faz um lanchezinho lá, que tem a sua própria, provavelmente sua própria representação, e você tem também, aí tem todos os restaurantes de shopping, você tem os fast foods, você tem, enfim. Em hospitais, em escolas. Agora mesmo eu estive num hospital aqui em São Paulo, lá tinha 3 ou 4 restaurantes da rede Viena, né? Que é uma rede conhecida. Então, quer dizer, eu imagino que a Abrazel represente, digamos, os estabelecimentos e os empresários mais tradicionais do setor, que tem um ou mais negócios, os negócios mais bem estabelecidos. Não. Já foi assim no passado. Hoje a missão da Abrazel é voltada para o setor como um todo. Evidentemente que a adesão, né, à associação, que significa pagar também, né, para ter, é uma coisa que nós temos ainda um nível de consciência muito baixo no brasileiro. Não valoriza ainda como valoriza o americano, o europeu, o associativismo, né? Então, você vai para os Estados Unidos, você encontra uma associação dos moradores do bairro cuidando daquela rua, né? Se ela está segura, se há iluminação. E aqui a gente tem uma dispersão. Então, eu que diria que esses 6 mil não são 6 mil maiores, mas são 6 mil melhores cabeças do país. São pessoas que estão entendendo que para o bem-estar dos seus negócios, ela precisa cuidar também da porta para fora. O bom empresário, o bom gestor, ele cuida da porta para frente, para dentro. É onde ele tem domínio, né, sobre a mão de obra, sobre o processo de produção, mas existe todo um ambiente de fora da casa dele que precisa ser cuidado. E esse grupo de 6 mil aí entendeu isso de uma maneira melhor do que ainda
o resto Eu imagino que a Abrazel tenha uma defesa, digamos, dos empresários que são associados dela, né, dos seus interesses e também dessa categoria como um todo, ou seja, frente a questões políticas, a legislação de prefeitura, é mais ou menos essa divisão? Exatamente. Na verdade, a Abrazel, há uns 8 anos atrás, tomou a decisão de não defender o interesse dos associados. Ela defende o interesse do setor como um todo. Ela ampliou sua missão para o setor ao invés de focar no associado. Isso transformou o nosso desafio num desafio hercúleo, né? São 5.565 municípios, até porque nós somos a única atividade econômica presente em qualquer município do país, né? Então é um desafio muito grande, mas sempre com foco no coletivo. E, obviamente, o grande diferencial para o associado é que ele tem acesso a informações primeiro, as oportunidades chegam a ele primeiro, mas a defesa do setor é a prioridade nossa. Qual que você colocaria como as principais bandeiras da Abrazel atualmente? Olha, como a gente vai falar em custo ali para frente, o custo está ligado ao conceito de competitividade, né? O ambiente de competitividade no Brasil é muito desfavorável. Então, você começa, por exemplo, os 10%, a famosa taxa de gorjeta, até hoje não está regulamentada. Isso vira ações trabalhistas, prejuízos enormes para as empresas. Então, a gente briga por isso. Os meios de pagamento, cartão de crédito, vale-refeição. Os vales-refeições chegam a cobrar 6% a mais por cento de um estabelecimento. E quando o lucro médio de um negócio bem tocado é 10%, ou seja, 60% de todo o trabalho do lucro de um empresário no setor vai para o vale-refeição sem fazer muita coisa. Então, no caso nem do lucro, né? Do que é pago, né? Porque você paga o valor total da conta e eles ficam com 6%. Então é do custo também, né? Mas dos 10% que a gente ganha, o que vai para eles é 60%, sem fazer muita coisa, né? Na verdade. Então nós temos uma briga pela regulamentação, estamos avançando nisso, podemos até falar mais à frente. Nós temos também o desafio de promover a desoneração da folha, porque a folha de pagamento, obviamente qualquer setor quer desoneração, mas no nosso caso ela tem uma dimensão especial, porque ela vai permitir que a empresa saia do simples, que é um regime tributário mais simplificado, e ela possa crescer, né? Para o país ter empresas grandes que possam prosperar, grandes cadeias, né? E esse é mais um ponto. E tem o problema da mão de obra, né? Mão de obra, ela hoje é uma restrição sob o ponto de vista quantitativo, mas também é sob o ponto de vista qualitativo. Então nós temos que aumentar a produtividade do trabalhador nesse setor, até para conseguir preços melhores, como a gente vai conversar mais à frente. Pegando só esse gancho que você falou da mão de obra, você acha que, por exemplo, a mão de obra de garçom, de cominha, né, ainda é visto como, digamos, uma questão mais passageira na vida profissional da pessoa, tipo um bico enquanto não arruma emprego, do que propriamente dito encarado como uma carreira que a pessoa segue com orgulho? Gilberto, eu vou te falar uma coisa curiosa. Infelizmente, ela é vista ainda muito como uma carreira, porque no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, esse é um setor que o grosso da mão de obra é transitória. Então, 40%, 4 em cada 10 americanos, em algum momento de sua vida, trabalhou nesse setor. É um setor de porta de entrada, de primeiro emprego. E aqui no Brasil não acontece isso, porque a gente tem um problema de legislação, que nos falta um tipo de legislação que chama trabalho intermitente. Basicamente é poder contratar por hora com jornada móvel. Por que é importante? Por hora nós já podemos contratar no Brasil. Com a jornada móvel, ela que atende o estudante. O estudante, hora pode trabalhar de dia, hora pode de noite, ele tem prova, ele tem uma semana mais folgada. E esse setor, como sendo a principal porta de entrada no mercado de trabalho para esse jovem, ela tem uma importância social muito grande. Porque hoje no Brasil, vamos falar de números recentes, mais de 1 milhão de jovens abandonam a escola. E 50% das razões de sair da escola, uma é porque ele não tem condições de pagar, porque ou a outra, ou ele consegue o primeiro emprego, consegue o emprego. Porque a gente fala no conceito de não conseguir pagar, na verdade, muitas vezes é não conseguir pagar os custos de estudar, transporte, caderno, a escola até pode ser gratuita, né? Mas não... Sim, mas dificilmente o será na faculdade, né? Porque aqui a gente tem bastante restrição de ofertas, né, de custo grátis no Brasil. Mas o fato é que o jovem ter que decidir entre estudar e trabalhar é um crime que só acontece no Brasil. Em toda a Europa, em toda a América do Norte, em toda a América do Sul, à exceção do Brasil, nós temos esse tipo de legislação que chama trabalho intermitente. Então,
respondendo assim, a profissão aqui é para uma parte do nosso contingente de empregados, que é 6 milhões. Mas parte desse número, 50% desse número, nos Estados Unidos, na Europa, é de estudante que está aqui de passagem. E aqui no Brasil nós precisamos abrir a porta para o estudante. Você pega, vamos supor, um momento de alta temporada, né? Se você está mais demandado, você tem mais flexibilidade para contratar essa mão de obra. Com certeza, a gente faz, vamos pegar um bar quase todo mundo, né? Bar é uma instituição brasileira, né? Quase todo mundo conhece. Uma instituição mundial, eu diria, né? Isso. Como é que é um bar? Né? Você tem movimentos de dias fracos, né? Tipo, vamos supor, de segunda a quinta, ou de segunda a quarta, mais fraco. E final de semana, a tendência é que seja... Então, você tem 5 garçons em média, porque você não pode contratar por hora com facilidade. Na segunda, sobra garçom, eles ficam batendo papo. Quem não já levantou a mão, garçom batendo papo lá na esquina, né? E na sexta, falta garçom. Então, você continua com a mão levantada. Como é que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa? Você sabe que você tem um certo número de garçons que você precisa, em média 3, vamos supor. Na segunda, você trabalha com 3, e na sexta, que você precisa de 20, você chega na véspera e busca esses 17 jovens. Quem quer trabalhar na sexta-feira para ganhar um dinheirinho, para gastar no sábado ou para ajudar na escola, né? Isso é comuníssimo fora do país. E aqui no país a legislação não permite, infelizmente. E essa questão do 10% que tanto foi já debatida, eu até achei que ela já era uma questão regulamentada, porque hoje vem nas contas lá, é obrigatório colocar lá que o 10% não é obrigatório, opcional, etc. Não é regulamentada totalmente ainda? Ainda não, nós estamos na reta final, inclusive segunda-feira agora houve um acordo em torno de votar uma regulamentação, mas infelizmente o acordo, né, é um projeto que está sendo redigido pelo senador Lindenberg do Rio de Janeiro, ele não contempla as empresas fora do Simples. Então, ele trará prejuízo às empresas fora do Simples. Prejuízo significativo. Empresas que estão no Simples e fora do Simples. Fora do Simples são aquelas que apuram o resultado, o lucro, e como uma empresa maior, né? E as empresas menores, elas param uma alíquota única sobre faturamento. Então, nós estamos resolvendo com essa regulamentação, que parece que sai agora em agosto, esse problema histórico, que desde sempre nunca foi regulamentado. Mas, infelizmente, ele trará um ônus muito grande para as empresas fora do Simples, que são aquelas que faturam mais de 3.600.000 no ano. Mas para qual resultado que se encaminha essa questão do Lindenberg Farias? Para onde você acha que qual deve ser o resultado final? Qual vai ser o impacto para o consumidor final? Para o consumidor, acho que não muda nada, mas para o garçom vai variar de praça para praça. Então, por exemplo, minha cidade, Belo Horizonte, não se desconta nada da gorjeta para cobrir impostos. Nesse projeto de lei vai passar a descontar 20%. Então o garçom vai perder 20% da sua remuneração. Há estados, por exemplo, aqui em São Paulo, onde já se desconta 35%. Vai passar a descontar 20%. Então o garçom vai ter um ganho. Então isso, infelizmente, no Brasil é diferente, é difícil comentar aqui todos os exemplos. Mas, em geral, do valor da gorjeta vai poder se descontar 20% para cobrir os encargos. Quer dizer, de uma maneira geral, a gente pode afirmar hoje que os restaurantes, quando colocam lá seu 10% opcional na conta e você paga os 10%, esses 10% não vai integral para a caixinha dos garçons. O estabelecimento fica com parte desse dinheiro? Não, o estabelecimento não. Pode haver estabelecimentos que fiquem. O que acontece? Parte desse valor é para impostos, não é para o estabelecimento. É que você tem que pagar fundo de garantia, INSS, né? São taxas que o governo cobra. Mas essas taxas, esses encargos, esses custos, elas não deveriam estar no valor total da conta? Por exemplo, eu apresento uma conta de R$100, né? Os R$100 eu tenho aqui a Sandra como minha funcionária, digamos assim, minha garçonete. Então, quer dizer, no meu R$100, que é o custo que eu cobro do cliente, está embutido todos os custos, salário dela, encargo social, impostos, etc e tal. E se o cliente resolve pagar 110 ainda mais pelos 10% ser opcional. Porque a Sandra atende muito bem, né? Como ela nos atende muito bem aqui no Brasil. Então, esses 10%, digamos, esses R$10 dessa conta ficariam único e exclusivamente para ela. Então, não funciona assim. Não funciona assim. Nós até gostaríamos que fosse assim. Nós defendemos até que isso fosse assim, mas isso não prosperou no Congresso. E tem mais uma outra, como os 10% no Brasil é opcional, se você prevê que todo mundo, você vai ter que pagar esse custo, o consumidor vai pagar um custo adicional que pode ou não existir. Agora, infelizmente, o nosso sistema tributário no Brasil é paternalista, né?
A gente quer encargos, a gente quer... Nos Estados Unidos, por exemplo, você recebe os 10% e não é para o garçom, isso é uma coisa muito importante. Uma televisão muito grande aí, a maior líder de mercado, fazia uma pergunta sobre o jeito, mas o garçom diretamente, mas você recebe os 10% todo? Aí o garçom falava, não. E aí o repórter vai e concluía que os donos de estabelecimento não passavam dinheiro para o garçom. E porque não tem que passar, porque a lei manda que os 10% ele é para toda a equipe, ele não é para o garçom. Então, a maior parte, normalmente, no rateio fica com o garçom, 60%, 70%, mas tem também a pessoa que limpa a mesa, tem a pessoa que serve a copa, toda a cadeia de serviço dentro. Então, a lei é muito clara e muito justa, porque não é o garçom que é sozinho o responsável pela prestação de serviço. Se você não entregar uma cerveja na hora certa do balcão, se ela não estiver gelada, evidentemente você não vai dar seus... Mas eu acho que o que o Gilberto está colocando também é que tem, em muitos casos, acontece de 0% ir para esse garçom ou para essa equipe inteira. Acontece também. Eu não te diria que são muitos casos. Eu te diria como toda atividade econômica, e aonde tiver ser humano, você vai ter uma grande maioria séria, mas você tem sempre uma minoria que, lamentavelmente, mas também tem garçom que eventualmente não lesa a empresa, também não é a maioria, tem maus jornalistas, tem maus políticos, aí talvez a maioria, né? A posição oficial da Brasel em relação à questão dos 10%, só para a gente encerrar esse tópico dos 10%, qual que é a posição oficial da Brasel? O que ela gostaria, se dependesse único e exclusivamente dela, de ver aprovado e em funcionamento? Olha, o nosso desejo já foi que fosse 100% para os empregados, mas isso já não se mostra mais viável. Então, o nosso desejo agora vai ser aprovado esses 20% para pagar encargos e o ideal é que, junto com isso, saísse a desoneração do setor, porque aí todas as empresas seriam atendidas, acabaria o litígio em torno disso, passaria a ser um assunto regulamentado, com problemas na justiça praticamente zerados, seria bom para todos. Ocorre ainda muita ação trabalhista em função dessa questão dos 10%? As ações trabalhistas dos 10% são a principal causa de quebra e de insegurança jurídica no nosso setor. O que mais quebra a empresa no Brasil, no nosso setor, é a ação trabalhista de garçom. Muito bem. Então vamos falar, a gente está falando aqui de 10%, mas agora a gente vai chegar num tópico que o Paulo Solmuti da Brasel já tinha colocado aqui nesse programa, que é a questão do custo, né? Alguns meses um depoimento do jornalista Zeca Camargo na Folha de São Paulo sobre os preços praticados pelos restaurantes nos grandes centros brasileiros gerou aí uma movimentação intensíssima nas mídias sociais, as pessoas participando, uns condenando, outros se defendendo. Eu ouvi muita coisa no rádio e inclusive gerou movimentos aí fortes, né, como o site Boicota São Paulo, que reúne reclamações enviadas para usuários sobre preços dos estabelecimentos paulistanos, e também o São Paulo Honesta, que traz dicas de lugares bons e baratos na cidade. Há uma percepção, Paulo, de todos, minha, né, e de todas as pessoas com quem eu convivo, que a gente vê na mídia também, de que realmente, em São Paulo ao menos, você sair para comer fora, fazer um lanchinho, qualquer coisa, tornou-se quase que proibitivo, né? E a gente também vê, eu cheguei a ouvir no rádio alguns donos de restaurante explicando o porquê. Eu gostaria que você colocasse um pouquinho a sua opinião e a posição da Brasel sobre essa questão. Bom, esse é um assunto muito interessante e ele tem... Primeiro, vamos falar um pouquinho de Zeca Camargo, né? Já que ele provocou todo esse debate. O Zeca, se fosse justo com o setor, ele devia fazer um comentário agora dizendo o seguinte, que desde que ele falou aquilo até hoje, os preços de bares e restaurantes caíram mais de 20%. Porque quando ele fez aquele comentário, ele fez comparando com outros países, que nos Estados Unidos custava não sei quantos dólares, só que o dólar saiu de 1,80 para 2,20. Então, se a gente fizer a conta hoje, o Zeca certamente vai encontrar preços de 20% mais baratos em dólar. Então, o dólar não é a melhor medida, porque a gente sabe que o câmbio vai para cima e vai para baixo. E aí a gente fala, 10 anos atrás era metade. Pois é, o dólar 10 anos atrás era 4. Se você dividiu o dólar 10 anos atrás, hoje ele é 2. Então, a medida com o dólar, ela distorce, ela pode até ser fantasticamente alto, mas não é a melhor medida. Mas aí quando a gente fala sob o ponto de vista do poder aquisitivo, né, nós temos realmente um setor que cada dia mais integra o hábito do consumidor
Eu até não diria que as pessoas não possam ir na rua, né, comer, acho que estão indo cada vez mais. A gente tem hoje... Ao contrário, mas torna-se uma necessidade cada vez maior das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos como São Paulo. É quase que imperativo você comer fora, você não consegue mais ir para a tua casa comer, né? 1/3 de tudo que o brasileiro gasta com alimentação, ele já gasta fora de casa. Em São Paulo esse número chega a 37%, quase 40%. Mas mesmo nas cidades, nos estados mais pobres já fica da ordem de 20%. Ou seja, algo já incorporou, mas é caro, é caro. Primeiro, como tudo é caro no Brasil. O carro no Brasil custa mais do dobro que custa lá fora. Imposto até não poder mais. O mesmo carro. Nós também temos imposto aqui. 32% do preço que vocês pagam aí é imposto. No carro. Muito imposto. Não, no bar e no restaurante. Bar e no restaurante. Então, nós temos uma carga tributária no Brasil altíssima. Segundo, o nosso empregado, pela baixa qualificação, produz muito menos. Enquanto nos Estados Unidos eles trabalham com quase a metade da mão de obra para produzir a mesma quantidade, atender a mesma quantidade das pessoas. Ou seja, há dois fatores muito relevantes. Um, a qualificação das pessoas. E segundo, acesso aos meios de automação. Então, você corta uma laranja mais rápida lá, você descasca uma batata mais rápido. Agora, mesmo esse equipamento chegando ao Brasil, que ele já chega muito mais caro do que lá, por causa dos impostos, nós temos um problema da dificuldade da nossa mão de obra de manuseado. Existe hoje, por exemplo, um negócio que chama forno combinado. Forno é uma maravilha, todo computadorizado, você vai e programa uma vez como é que faz um arroz, e ele faz 3 tipos, 4 tipos de prato ao mesmo tempo. Isso, evidentemente, traz uma grande produtividade. Depois nós vamos falar um pouquinho, se tiver tempo, sobre uma tendência no mercado, mas vamos falar de estabelecimentos hoje, eu conheço um, chama Mercearia 130, você fez uma propaganda do Viena, deixa eu fazer de um grande estabelecimento lá da minha terra, de Belo Horizonte. São 3 donos, mais um, a empresa. 2 chefes de cozinha e trabalham com esse forno e uma mão de obra qualificada para todos. O que acontece? Esses caras estão servindo alta gastronomia na faixa de R$20. Você come maravilhosamente bem lá, está entupido. Por quê? Porque eles conseguiram a técnica, são de alto nível de formação, são bem preparados, e eles adquiriram os melhores equipamentos. Então, é possível, sim, vender mais barato aqui no Brasil, mas nós vamos ter que equacionar 3 problemas. 1, reduzir carga de impostos. 2, melhorar a qualificação da nossa mão de obra. E terceiro, dar acesso, seja via financiamento, seja via de redução de carga de impostos também, aos equipamentos que permitem produzir mais com a mesma mão de obra. E isso vai ter que acontecer. Agora, há uma como é que eu vou dizer assim, uma imagem, uma ideia de que os donos, os proprietários dos estabelecimentos de alimentação, por exemplo, normalmente trabalham com taxas de lucro assim, muito grandes, né? Então, é fácil ganhar dinheiro com restaurante. Vou lá, o prato custa R$10, você vende ele por 30. Né? Existe essa percepção, isso é uma percepção que está instalada de uma maneira geral na cabeça das pessoas. Né? Isso é um fato, né? Mas um fato que gera distorção, porque vamos falar numa garrafa de água. Custa uma água. Se você pegar lá no Rio, ali custa 0. Aí você fala, não, mas essa água custou 1 centavo e lá no supermercado vende ela por R$1, então 1000% de lucro. Não, a gente sabe que tem custo de engarrafar, a gente sabe que tem custo de distribuir, a gente sabe que tem custo de fazer análise da água e tudo isso. Da mesma forma, acontece com quase tudo. Né? Um jornal, por exemplo, vamos falar da web, né? Nós estamos falando da primeira televisão de web aqui. Não, você diz, poxa, mas não paga nada para transmitir pela web? Não, paga. Como é que vai ter o Gilberto aqui com essa qualidade, a Sandra, esse espaço diferenciado? Então, a composição de custo ela é pouco transparente para o consumidor. No nosso setor, como ele é um comprador constante de produtos para a sua casa, ele faz, obviamente, ele conhece o custo do insumo, mas ele nunca fez as contas do quanto que ele paga para a empregada dele para transformar aquele insumo em algo na mesa dele. Por falar em empregada doméstica, né, parece que vai sumir do mercado e o nosso setor vai viver uma terceira fase. Nós tivemos esse setor, se puder evoluir por aqui, começou quando eu era menino, 10 anos
tinha 10 anos, nessa faixa, só ia a bares e restaurantes gente muito rica no final de semana. Ou em aniversário da mãe. Do pai, dificilmente. O pai e a mãe faziam alguma coisa em casa. No dia dos pais, vamos dizer assim. Né? Parecido. Aí o que acontece? Essa foi a primeira fase. Depois nós vimos a fase da alimentação, do bar e do restaurante surgindo em torno do ambiente de negócio, no comércio, perto das indústrias. E agora nós estamos vivendo um terceiro momento que a gente pode falar, inclusive de oportunidades, que é essa demanda se deslocando para os bairros. Então, os bares e restaurantes que estavam concentrados em algumas regiões, especialmente nas regiões centrais, onde tem o mercado de trabalho, começam a ir cada vez mais para os bairros. Isso em função, principalmente, do fim da empregada doméstica. Porque você coloca lá... Isso causa um impacto terrível, impacto muito positivo, terrível para as pessoas, mas para o setor de alimentação muito bom, né? Porque realmente a empregada doméstica está condenada a praticamente extinção e vai ser que nem Europa e Estados Unidos, onde só quem realmente é classe AA vai ter empregados. Né? Então você ou prepara a comida em casa, você tem... Já existe essa questão que toda uma série de equipamentos, né? Preço de máquina de lavar louça está barateando, né? A comida pronta no supermercado, coisa já cortada, pré-cozida, tudo para facilitar que você faça em casa, né? Mas há um reflexo muito grande na questão dos restaurantes, né? As pessoas vão mais ou têm que ir mais a um restaurante fora para poder... Certamente elas terão que ir mais, né? E, obviamente, isso tem um lado positivo, mas, do ponto de vista nosso, né, de gerar uma demanda adicional, mas também tem um lado desafiador, porque ao atender uma população que não sai mais só para trabalhar, por exemplo, nós vamos ter que atender os idosos, com suas dietas especiais, porque agora ele não vai ter em casa a empregada que faz a dieta que ele quer. Os celíacos, que têm problema com glúten, também vai ter. O restaurante, a oferta nossa, ela vai ser mais sofisticada também, porque as dietas especiais, especialmente, elas terão que ser ofertadas no mercado, porque a mãe já não está em casa mais porque está trabalhando e a empregada já ficou cara demais. Então, é um movimento, você tem razão que, sob certos aspectos, vai ser de sofrimento, vai ser de ajuste, mas é um movimento também positivo, né? Porque se o setor ganhar escala, a gente tende a ter preços melhores, né? Agora, só para terminar essa questão do custo, eu queria que você desse sua opinião na seguinte questão. A gente falou dessa coisa do Zeca Camargo, desses movimentos Boicota São Paulo, das pessoas, de maneira geral, falando assim, nossa, mas comer fora em São Paulo está um absurdo, caríssimo, cada vez que você sai, gasta tanto, etc e tal, não dá mais. Mas a verdade, o fato é que é o seguinte, você transita por São Paulo, obviamente durante o dia os restaurantes comerciais têm muito movimento porque as pessoas estão trabalhando ali, precisam comer, mas é impressionante que você vê todos os restaurantes continuam lotados. Como é que vocês analisam essa aparente dicotomia? Bom, primeiro a gente tem dois movimentos muito importantes, que são o aumento da renda, que faz as pessoas irem mais para o setor de serviços, o restaurante é um dos mais comuns, e você tem, por exemplo, de 1970 para hoje, a mão de obra feminina era apenas 30% da população economicamente ativa. Hoje ela é quase meio a meio. Então, essa mulher que saiu de casa, ela pôs para fora filhos, idosos, né? Porque a gente não tem mais como comer em casa. Então, isso é um caminho estrutural. Agora, eu falar aí no, como é que chama? Do São Paulo, os sites Boicota aí, São Paulo. Boicota São Paulo. Né? Esses sites não deviam boicotar só restaurantes, não. Porque aqui em São Paulo a internet não funciona, o trânsito não funciona. Então, na verdade, o que nós estamos tendo? Os boicotas, eles, quando mexem com os bares e restaurantes, tem sempre uma dimensão diferente, porque atinge todo mundo. Né? É o setor de glamour, é o setor onde a gente conversa, onde a democracia se expressa na sua forma mais, né? Você pode falar mal do chefe, você pode paquerar. Então é um setor que realmente a mídia explora com oferta. Mas os próprios movimentos de rua mostram que a insatisfação nossa é com uma falência do setor de serviços, seja ele transporte, seja saúde, seja os próprios restaurantes, porque às vezes a gente está vivendo com limitações que não precisava. Eu vi uma resposta, um comentário no rádio engraçado de um dono de um restaurante, ele falou assim, olha, eu quero ter a liberdade de cobrar pela minha
não me lembro se ele falou de água mineral, enfim, vamos supor que ele tivesse falado de água mineral. Eu quero ter a liberdade no meu restaurante de cobrar R$35 a água mineral, e eu quero que você tenha a liberdade de também não ir porque você acha caro. Mas é isso mesmo, porque na verdade um setor que tem 1 milhão de estabelecimentos, você vai aonde quiser. É diferente das 3 companhias de telefone que você tem que usar uma das 3 e às vezes não consegue falar em nenhuma delas. Olha só para complementar essa questão que vocês estão discutindo de restaurantes cheios ou não, enfim, eu tenho um dado aqui bem interessante que a alimentação fora de casa representa 2,4% do PIB do Brasil e corresponde a 26% dos gastos dos brasileiros com alimentos. Como ele falou, você tinha falado, já está em torno de 20%. Esse número de 26 ele é um pouco mais antigo. Sim. O último número oficial foi agora com 31%. 31% já? Já na POF do IBGE, o último dado do IBGE. E mais bacana, nós vamos chegar em 2020 na ordem de 40%. Isso significa que o brasileiro está com dinheiro no bolso, está enriquecendo, mesmo que a gente ache e queira muito mais do que a gente já tem. Mas o fato é que a renda do brasileiro está dobrando numa década. E a Sandra tem mais uma questão muito interessante também, que é uma questão que afeta aí muita gente. E que está sendo muito falado. Muito comentado, e as pessoas estão se impactando muito com essa questão. Eu mesmo sou uma das pessoas impactadas, apesar de, graças a Deus, nunca ter sofrido nada. Sandra, por favor. Pois é, Gilberto, a questão da segurança dentro desses estabelecimentos, né? Como os arrastões e restaurantes e a diminuição desse movimento. Como é que você vê essa questão, Paulo? Gravíssimo. Vai na linha que eu te falei, de uma falência do setor de serviço no Brasil, especialmente serviços públicos. O problema da insegurança no restaurante não é do restaurante, ele é da cidade, do país, né? Eu moro aqui num prédio aqui em Moema e sou de Belo Horizonte. Eu, para entrar no prédio, eu me sinto que eu estou entrando num bunker. É tanta segurança, é dedinho digital, é uma coisa que duplo, assusta, né? Agora, evidentemente, o problema da segurança pública no Brasil, nós vamos ter que juntar enquanto sociedade, cobrar uma solução e participar dessa solução. Mas o impacto tem sido grande nos bares e restaurantes? Os bares e restaurantes têm se ressentido dessa questão da segurança? Não tem a diminuição dúvida, de movimento? Não tem a dúvida, coisa? Porque principalmente aquele que é vítima do fato. Né? Porque durante um período aquilo afasta muita... Mas olha, gente, nós podemos falar aqui um problema que chama-se que nós precisamos rediscutir a cidade que nós queremos viver. A cidade que nós estamos vivendo, nós estamos com prédios fechados, condomínios, shoppings, e ao tirar o cidadão da rua, por exemplo, você tira ele do seu prédio ali, nós acabamos dando espaço para o bandido. Então nós temos que enfrentar esse problema da segurança pública, valorizar a rua, né? Nós temos que realmente, no centro da cidade, tem que ter moradores, nós temos que ter condições de conciliar a vida urbana com o dia a dia, porque na hora que nós nos enclausurarmos em condomínios, em shopping centers, nós estamos abrindo espaço na rua para o bandido, deixando de transformar a rua em um lugar seguro. Então, nós estamos fugindo da violência, nós temos que enfrentar a violência. Enfrentar a violência é morar, conviver, estarmos todos na rua ao invés de nos enclausurarmos. E outra questão também que é muito comentada, que eu acho que tem muita falta de informação aí, é a questão da indústria dos valets, dos manobristas, né? Além do problema dos flanelinhas também, né? As pessoas sei como, puxa vida, tá caro sair para comer. Aí você fica com problema, medo da segurança, porque pode ter um arrastão, pode ter algum assalto até indo ou chegando no restaurante na parte externa. Mas aí quando você chega lá, você gasta R$50 para se divertir e paga 15, 20 reais de valet, e aí é aquela confusão, sai na mídia toda hora, o pessoal não para o carro em estacionamento, para o carro na rua. Enfim, como é que vocês lidam, qual a visão da Brasel em relação a essa questão dos valets, dos flanelinhas, e como é que vocês acham que isso impacta o negócio de vocês? Isso é um sofrimento para nós, né? Ter que conviver com esse problema é um sofrimento enorme, fora da nossa atividade, e também, de novo, a gente volta para as carências da nossa cidade. Você vai para Nova York, você vai para Paris, você vai para Madrid, você vai andando para um estabelecimento, ou você vai de metrô, ou você vai de ônibus. Aqui a gente tem que ir de carro. Quando a gente vai de carro, é carro demais, para a rua de menos, precisa do manobrista. Manobrista, infelizmente, alguns são bons, outros não são. De novo então, caímos na questão de uns trabalham corretamente, outros trabalham mais ou menos, outros trabalham desonestamente. Mas o ponto mais importante é frequentar bares, restaurantes, tem que ser algo feito a pé e com transporte público.
nós não temos segurança para fazer isso a pé e não temos transporte público. Então, nós vamos ter que conviver com essas distorções. São jabuticabas, coisa que só dá no Brasil. A Sandra tem uma dúvida de um internauta que está participando, é isso, Sandra? Temos sim. Na verdade é uma questão que a gente já abordou, mas eu acho importante também Vamos trazer a pergunta dele. A voz do nosso querido Adriano Santos, que está sempre com a gente aqui no Urbanville. Bem-vindo. Ele quer saber o seguinte: pagar taxa de serviço de 10% em cima do valor da entrada em bares e restaurantes é legal? Ele está falando em cima da entrada. Ele não está falando em cima do consumo. Em bares e restaurantes. Vamos supor, ele vai num bar que tem cobra-se R$10 de entrada e depois mais o que você consumir lá dentro. Ele está perguntando se é legal cobrar 10% em cima da entrada. Então, o 10%, vamos entender como a taxa de serviço, ela é opcional. Né? Agora, a pergunta dele talvez tenha ido também na área do ingresso. Né? Talvez, na verdade, você cobrar 10% não é cobrar, é oferecer ao cliente a oportunidade de pagar. Porque a lei deixa muito claro que ele pode pagar ou não. Então, agora, com relação ao ingresso, qualquer estabelecimento pode cobrar ingresso. O que você não pode fazer é cobrar ingresso e condicionar a um certo consumo obrigatório. A pessoa, além de pagar para entrar, tem um consumo obrigatório. Porque os 10% é opcionais e cobrar ingresso você pode cobrar. Eu acho que o que ele quis dizer assim, na hora da conta, chega 10% em cima do consumido e os 10% também em cima da entrada. Quer dizer, tem que ser separado isso? Não existe. Okay. Isso não existe. Então agora nós já estamos começando a chegar aqui no fim do nosso Urbanville. A gente está conversando hoje com o Paulo, que é o presidente da Abrazel, e nós vamos falar agora, vamos dar uma guinadinha na nossa conversa aqui e falar do velho sonho que todos nós temos de montar um bar ou um restaurante. Né? Todo mundo gosta de bar, todo mundo gosta de restaurante, aí fala assim, puxa vida, eu vou montar um bar, eu queria fazer um restaurantezinho, um bistrô e tal. Então, eu queria que você primeiro colocasse para a gente quais são as maiores dificuldades encontradas por quem quer investir num bar ou num restaurante. Olha, primeiramente, a gente falou um pouquinho aqui, né? Nós temos o problema da não regulamentação da gorjeta, que é um risco enorme, que é uma coisa que provoca muita quebradeira. Nós temos a dificuldade de conseguir uma mão de obra de qualidade. E temos excesso de impostos no Brasil, né? O país como um todo chia em torno disso. Agora, vamos falar sobre o ponto de vista positivo, né? Nós temos uma demanda crescente, crescendo ainda mais agora com restrições das empregadas domésticas. Nós temos uma população que está aumentando de renda, né? Como eu mencionei, nessa década que nós estamos vivendo aqui, a renda do brasileiro dobra de $10 mil para $20 mil, que é uma época em que o setor de serviços explodiu no mundo inteiro. Então você tem mais gente com dinheiro, você tem mais demanda na rua, então tem um lado positivo. Agora, o que a gente tem que atentar? Primeiro, escolher bem um ponto. Né? O fundador do McDonald's falava que a coisa mais importante no negócio de bar e restaurante era o ponto. A segunda coisa mais importante era o ponto. E a terceira coisa mais importante era o ponto. Então, vocês verem como é que é importante. Por isso que ele serve hambúrgueres do McDonald's. E, obviamente, o mercado, muita competição, né? Muito estabelecimento. Então, encontrar nichos, né? Ficar atento para essa demanda que começa a surgir nos bairros, né? Onde tiver um aglomerado de pessoas e não tiver ainda estabelecimento, escolha ali um lugar bacana e comece por ali. Aqui em São Paulo a gente tem uma questão engraçada que eu já ando acompanhando há bastante muito tempo, né? Tem jovens que são sócios de casas, de bares badalados, restaurantes badalados, e eles tem vários grupos desse que eles se especializaram em escolher bons pontos, montar bons restaurantes bonitos, com marca, com divulgação, com hostels, etc e tal. Aí esses pontos de repente viram aquela coisa do momento e aí eles passam para frente, ganham dinheiro e vão. Quer dizer, existe toda uma indústria também profissional de investidores nessa coisa de restaurante, né? Com certeza. Vamos sair do sonho agora, vamos para um extremo para o outro. Vamos sair do sonho da pessoa que fala, né, dos dois amigos que querem montar um bar e vamos para o pessoal agora profissional do ramo, o pessoal que investe pesado. Vamos falar nisso. Existe realmente, nós estamos falando de uma indústria que tem 1 milhão de negócios. Infelizmente, 650 mil deles não tem nem CNPJ. Mas é uma atividade de grande glamour, né, que gira muito dinheiro, né? O setor vai faturar esse ano mais de 100 bilhões de reais. Então, tem oportunidades para tudo, para fazer negócio, para comprar, para vender.
Mas a realidade do pequeno no Brasil, 80% dos empreendimentos desse setor faturam R$10.000 por mês. Ou seja, a gente às vezes vê esse lado do glamour, ele existe sim, mas ele é muito pequenininho perto do grande ambiente de negócio que existe. E montar um bar e restaurante é trabalhoso, né? Me parece que é um tipo de negócio onde o olho do dono é que engorda o boi mesmo, né? Você precisa estar ali, você precisa acompanhar, porque existe a questão de compra, existe a questão de estoque, de folha de pagamento, de tributos, né? Atendimento ao cliente, encantar o cliente. São muitas questões envolvidas que não é simplesmente você abrir um restaurante e colocar na mão de um gerente, né? Beto, você colocou muito bem, é uma das atividades econômicas mais complexas que existe. As pessoas dizem, eu tenho amigos, vou abrir um restaurante, minha mãe cozinha bem. Esquece, porque um bar, um restaurante, ele tem 3 atividades econômicas ao mesmo tempo. Você tem indústria, porque você compra produtos inacabados, transforma e processa e vende. Você tem serviço, né, o garçom que leva a mesa, que limpa, né, e você tem a parte de comercializar. Ainda tem mais um detalhe. O nosso cliente, ele só na hora que ele está na mesa é que ele fala o que ele quer. Não é como uma revenda de carro. Tem lá os carros, você compra esse, a cor é essa, está ali a oferta. O nosso não, ele lê lá no cardápio naquela hora que ele decide e ainda mais, ele quer mudar alguma coisa. Então não dá para tirar. Dá para. E isso transforma a atividade em algo extremamente complexo e sujeito a muitos erros, né? Então, essa profissionalização, a chegada do interesse do jovem de classe média. Classe média por quê? Porque é o jovem que estudou, então ele traz um conhecimento melhor para dentro do estabelecimento, aumenta muito a chance de sucesso, né? Muito bem. Mais uma pergunta interessante também que a gente abordou já várias vezes aqui no Banville, né, Sandra, que é a famosa chegada dos grandes eventos esportivos. Nós tivemos a Copa das Confederações, vamos ter a Copa do Mundo, vamos ter Olimpíadas. Eu pude observar aí na questão da Copa das Confederações muitas críticas, pesadas críticas ao serviço de alimentação e bebida nas grandes arenas, né? Parece que foi inclusive um levantamento da FIFA que está ainda em fase de elaboração, não está totalmente pronto, mas já apontou nas suas preliminares que um dos grandes pontos que precisam ser melhorados para a Copa do Mundo de 2014 é o serviço de alimentação e bebida nas grandes arenas. Então, quais são os investimentos que você vê o setor fazendo aí para se preparar para a chegada desses investimentos? Perdão, desses eventos. Primeiro, fazer um breve comentário sobre esses serviços dentro das arenas que não foram adequados. Nós temos 2 tipos de serviços lá, dos bares e dos camarotes, né? Todos eles nós estamos falando de planejamento, né? Um país que tem pouco hábito de planejar, então às vezes a gente abre um bar, não põe água para funcionar, ou libera o estabelecimento para fiscalização para ter um alvará em cima da hora, você não consegue se estabelecer. E então, infelizmente, a gente viveu com muitos problemas e espero que a gente possa corrigi-los até a Copa, porque essa é a parte fácil. Mas dentro dos camarotes, por exemplo, quem cuidou desse serviço foi uma empresa internacional, né? Então, também planejou mal, também deixou para a última hora. Então, as falhas que aconteceram lá, na minha opinião, foram de planejamento e não vão acontecer na Copa. Acho que até a Copa das Confederações tem um pouquinho desse objetivo, né, de alinhar as coisas. Agora vamos falar dos bares e restaurantes do lado de fora. De novo, notícia ruim. Nós tínhamos um Ministério do Turismo encarregado de fazer qualificação, desde o final do governo Lula, era o órgão encarregado de cuidar de qualificação. Não está fazendo nada há 2 anos. Qualificação que você diz, qualificação de mão de obra. De mão de obra. Não só qualificação de mão de obra, mas qualificação do estabelecimento para receber o turista. Vamos falar especificamente de bares e restaurantes. Como seria essa qualificação? Primeiro, a gente tem alguns pontos importantes. Nós temos que cuidar de segurança do alimento, que é a segunda maior preocupação do estrangeiro ao vir no Brasil, e deveria ser uma das nossas também, porque 6.300 pessoas morrem por ano por problemas de toxicação alimentar e 500 mil internações. 1/3 disso só é dentro de bar e restaurante, 2/3 é dentro de casa. Então nós temos um problema de educação importante aí sobre o ponto de vista de segurança do alimento. Mas nós temos um problema da comunicação. Nossos brasileiros, as pessoas que estão trabalhando, não falam a segunda língua. Muito raro. Então nós tínhamos que, por exemplo, nos bares e restaurantes, fazer um grande esforço nacional para a tradução de cardápios. Você vai a Paris, você chega num restaurante lá e te apresenta 8 cardápios, você não precisa falar francês. Você aponta lá o que você quer, eu quero em português, eu quero em alemão, não sei. Então nós precisamos planejar mais e atuar mais. Agora, isso
precisa de um poder público atuando, orientando, induzindo esse processo. Porque a Copa, ela é muito mais uma preocupação do país enquanto sociedade do que um bar ou um restaurante individualmente. Porque o que é importante é que aquele cidadão que entrar num bar ou restaurante saia daqui com uma boa imagem para o país. Agora, ele vai embora. Para aquele bar faz pouca diferença, para o país faz muita diferença. Então, é uma coisa que nós devíamos ter, as nossas autoridades, o poder público, nível municipal, estadual e federal, sob a liderança especialmente federal, porque é um evento que acontece em vários cantos do Brasil, cuidando disso com mais competência do que, infelizmente, a gente conseguiu fazer. Muito bem, o Urbanville de hoje, que entrevista a Paulo Solmuti Júnior, presidente da Brasel, está chegando ao fim. Sandra, antes de chegar ao fim, nós temos que ver a nossa enquete. Pois é, um resultado bem interessante na nossa enquete de hoje. A pergunta: você acha que os bares e restaurantes do Brasil estão cobrando preços abusivos? A resposta: 0%. Em parte, precisaram aumentar os valores para acompanhar o custo Brasil. Vamos lá, 0% acha que só, os custos só subiram porque o custo Brasil, digamos, subiu. Vamos lá. Exatamente. 24% disseram não. Todo o custo de vida subiu do mesmo jeito no Brasil. 24% estão achando que está dentro da normalidade. Da normalidade. Exatamente. E a maioria, 76%, disseram sim. O aumento foi muito grande na última década. Como é que você encara esse resultado, Paulo? Isso é uma verdade. A sensibilidade das pessoas está correta. Houve um aumento. Olha que interessante. Às vezes a gente, enquanto cidadão, a gente não percebe. Recentemente houve desoneração da indústria, das grandes empresas. Para desonerar grandes empresas, onde o governo foi buscar esse dinheiro? Aumentando impostos de bebidas, cigarros, etc. Bebidas, cigarros, veio para nós um aumento invisível, que tem que ser repassado. Mão de obra, sucesso do Brasil. Vamos falar de coisa boa, né? A mão de obra dobrou de preço. Especialmente qual que dobrou? A mão de obra mais barata. Muito bom, país, né, no nível mais baixo, mas qual que é a mão de obra que nós empregamos? É essa que teve o grande sucesso de dobrar o seu salário. O cozinheiro, o cara que lava prato, o servente, a pessoa da limpeza. Todo esse crescimento, ninguém tem dúvida que o aluguel disparou, né? Todo mundo está pagando mais para morar nos estabelecimentos nossos também. Então, parte do sucesso do país e parte da desoneração da grande indústria veio fazer o nosso setor cobrar mais do que precisava e do que gostaria. Porque, de verdade, a gente gostaria de estar cobrando bem menos para atender melhor a todos. Para todo mundo ficar feliz, é isso? Exatamente. Tudo bem. Maravilha. Agora a Sandra vai dar uma dica aí para vocês, como é que vocês podem acompanhar os nossos programas Urbanville, nosso portal, tem canal no YouTube. Sandra, como é que faz aqui? Muito bem lembrado, Gilberto. São várias maneiras de você participar aqui do Urbanville. Se você perdeu algum trecho do programa de hoje, a versão na íntegra está disponível mais uns 2 dias no canal do YouTube, www.youtube.com/urbansystems, assim como os outros programas passados também. E no iTunes também, é só procurar o canal Urban Systems. Você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos deste e de outros programas no YouTube e no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Também temos o nosso Twitter, twitter.com/urban_systems e o nosso Facebook, facebook.com/urbansystems. E eu quero lembrar você que está nos assistindo que é a novidade do iTunes, né? O nosso canal no iTunes, ele permite agora, diferentemente do canal no YouTube, do nosso site, onde você assiste o vídeo sob demanda, no iTunes você pode fazer o download do programa e assistir com toda a calma, com toda a tranquilidade. Paulo, por exemplo, se for pegar o avião para ir para BH, ele faz o download do programa e fica assistindo durante o voo tranquilamente com um fonezinho de ouvido. Então, é legal você pesquisar lá na loja do iTunes, procura Urban Systems, você vai achar já vários programas e também alguns podcasts lá. Sandra, você já tem as informações do nosso próximo Urbanville? Muito bem. Bom, na semana que vem o Urbanville entrevista João Meyer, que é membro da coordenação do curso de desenvolvimento imobiliário da FUPAM, sobre o plano diretor, além do crescimento e direcionamento de São Paulo. Então estamos combinados, é na próxima quarta-feira, dia 24 às 17 horas, aqui na UTV. Até lá.
Bom, meu nome é Nome da Urban Systems, eu agradeço muitíssimo a presença do Paulo aqui no nosso programa, presidente da Brasel, trouxe uma visão aí muito interessante de algo que está no nosso dia a dia, que nos impacta, que traz, né, a gente mesmo, que nós aqui que estamos entrevistando, também somos consumidores de bares e restaurantes, então foi muito esclarecedora a sua entrevista, muito obrigado. Gilberto, Sandra, muito obrigado pela oportunidade de falar com a sociedade, né, através, muito importante para a gente, né, até porque são os nossos clientes, a gente tem que prestar contas. Legal, esse canal UrbanView está à disposição da Brasel, sempre que vocês tiverem alguma novidade relevante aí, quiserem compartilhar com na nossa comunidade aqui, por favor, sintam-se em casa. Obrigado. Nós voltamos então na quarta-feira que vem, 17 horas ao vivo, com mais uma edição do programa UrbanView. Até lá.